Olá, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva de Santos, vou tratar da legislação federal e, na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual. Com relação à legislação federal, a matéria que a gente traz para apresentar aos senhores no dia de hoje diz respeito ao IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. E por que disso? Porque, recentemente, o CARF, num julgamento que realizou sobre um auto de infração que foi lavrado pela Receita Federal contra um contribuinte, decidiu que não incide IOF sobre empréstimo entre empresas do mesmo grupo. Pois bem, em função dessa decisão, que é um caso especial, não é um caso de forma geral, muitos contribuintes e clientes até têm perguntado, mas vem cá, incide ou não o IOF sobre empréstimo das empresas do mesmo grupo econômico? Pois bem, em primeiro lugar, nós temos que levar em consideração que essa decisão é uma decisão isolada até então, Então ela não é uma decisão que vem sendo emitida de forma geral para todos. Então é uma decisão especial e que levou em consideração o julgamento de um caso talvez também especial. Por quê? Porque se a gente for fazer uma leitura lá da defesa da empresa, ela alegava que a sua movimentação financeira entre as empresas do grupo eram movimentações financeiras de curtíssimo prazo, ou seja, os recursos eram repassados para suprir pagamentos de contas e que eram zerados logo em seguida. Então, por aí a gente já pode ver que não se trata de mútuos com prazo certo ou aqueles chamados contas correntes de longo prazo. Então, inclusive, nesse caso que foi julgado, não tinha nem sequer a cobrança de juros por parte das empresas que eram mutuantes dos recursos, que nem mútuos se caracterizavam. Então, para deixar registrado, essa decisão ela não deve ser levada pelos contribuintes como certa para fins de deixarem de tributar pelo IOF as transações, as operações financeiras que estão sendo praticadas mesmo entre empresas do mesmo grupo. Por quê? Porque a legislação do IOF, que está lá consolidada no Decreto 6.303 de 2007, ela prevê que os empréstimos mútuos entre as empresas em geral, inclusive do mesmo grupo, elas são tributadas pelo IOF. Então não há o que se discutir. É lógico que cada caso é um caso, como esse que acabou indo até ao CARF, E o CARF entendeu que naquele caso não seria devido, mas pelas características da movimentação financeira que existia entre as empresas do mesmo grupo. Em especial, pelo que se denota assim de uma leitura rápida, é que não se caracterizava mútuos e sim repasses talvez diários ou 2, 3 dias ou por semana e que logo eram zerados porque era só para suprir pagamentos de contas das empresas do grupo. Era um caixa único, como se chama, mas que ao final do dia era um zerado talvez, ou de 2 dias, e que não caracterizava aí um mútuo, mas sim um caixa único para pagamentos de contas das empresas do mesmo grupo. Então não se deve levar em consideração, nesse momento, que esta seria uma decisão que vai ser prolatada daqui para frente como certa de que não incidiria IOF nos mútuos entre empresas do mesmo grupo econômico. Lá no Decreto 6.306 a gente vê que o IOF incide sobre as operações de crédito realizadas entre pessoa jurídica ou entre pessoa jurídica e pessoa física, ou seja, ele prevê que operações de crédito realizadas por instituições financeiras, por empresas que realizam atividades de prestação cumulativa contínua de serviço de assessoria creditícia, que é as facto, compra e venda de títulos, e também entre pessoa jurídica ou entre pessoa jurídica e pessoa física. Então, a única exceção, o que não está na lei, é de pessoa física para pessoa jurídica, mas de pessoa jurídica para pessoa física incide. Depois tem operações de câmbio, de seguro, todas que tem. E com relação ao fato gerador, a legislação trata que tem várias situações, a entrega, o emprego, a remessa,
e na data do lançamento contábil, né? Então a legislação chega até a detalhar lá o decreto, na data do lançamento contábil em relação às operações e às transferências internas que não têm classificação específica, mas que pela sua natureza se enquadre com a operação de crédito. Ou seja, aqui vocês vejam que é bem amplo, né, o conceito de fato gerador, ou seja, basta que não precisa nem haver a entrega de recursos financeiros, propriamente dito. Aqui, nesse caso do inciso 7º lá, do parágrafo 1º do artigo 3º do decreto, nós estamos diante até, né, além da entrega efetiva de recursos todo, o legislador ele previu também o lançamento contábil em relação à operação de transferências internas que não tenham classificação específica, mas que pela sua natureza se enquadram com a operação de crédito. Aqui nós poderíamos citar até, por exemplo, um caso de uma pessoa jurídica que vende a prazo para uma outra pessoa jurídica do mesmo grupo, mas que fica deixando para receber bem depois do vencimento. Então, quando se caracteriza já depois de certa data, aquelas vendas a prazo deixam de ser vendas a prazo para se tratar como empréstimos quando se referir a um devedor que faz parte do grupo econômico. Então, são várias situações de enquadramento. Então, essa a expressão de crédito, né, ela se configura de qualquer modalidade, como o próprio parágrafo 3º lá também cita. Compreende de operação de crédito, empréstimo sobre qualquer modalidade, abertura de crédito e outra, alienação à empresa que exercer facto. Então, é uma situação bem ampla e aqui deixamos registrado. Então, essa decisão do CARF, ela não deve ser levada como certa para todos os casos, porque ela foi de um caso especial. Com relação às alíquotas, só reforçando aqui, atualmente as alíquotas do IOF, elas já estão iguais, no nosso caso, que seria mútuos entre pessoas jurídicas e pessoa jurídica para pessoa física, as alíquotas diária de 0,0082%, o que é equivalente a 3% ao ano. Então, essas alíquotas estão em vigor e elas valem tanto para mútuos de pessoa jurídica para pessoa jurídica, quanto de pessoa jurídica para pessoa física. Além, é claro, do adicional, né, de ponto 38 sobre cada novo empréstimo ou aumento de saldo devedor, naqueles casos em que for sistema de conta corrente. Então, com relação à legislação federal, o que a gente gostaria de apresentar aos senhores no dia de hoje seria essa matéria relativa ao IOF, especialmente em função dessa decisão do CARF e que está gerando algum alvoroço assim no mercado e nas pessoas jurídicas, em saber se estão procedendo corretamente em tributar as operações de mútuo, inclusive entre as empresas do mesmo grupo ou não. Então é o que eu disse antes, é um caso especial e que tem que ser analisado de forma especial, não se aplica de forma geral para todos os mútuos entre empresas, seja do mesmo grupo ou para fora do grupo. Com relação à legislação federal, o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores seria esse. Fique agora na sequência com o colega Luiz Antônio. Nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos e até lá. Bom dia a todos. Dando continuidade ao painel tributário da CCA Bernardon, agora vamos comentar algumas alterações na legislação tributária envolvendo o ISSQN de Porto Alegre e o ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, publicados na semana passada. Começaremos pela atualização das regras para emissão da nota fiscal de serviço eletrônica da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Através da instrução normativa da Secretaria Municipal da Fazenda, número 11, publicada no Diário Oficial do Município, do dia 3 de novembro, foram publicadas novas regras sobre a emissão da nota fiscal de serviço eletrônica no padrão nacional, que entraram em vigor a partir de 1º de novembro de 2025. As mudanças afetam principalmente os procedimentos de cancelamento, substituição e preenchimento da nota fiscal.
O processo para cancelar uma nota fiscal de serviço eletrônica tornou-se mais rigoroso e agora depende de novos procedimentos, especialmente em duas situações. Nota com valor acima de R$100 mil. O cancelamento exigirá um processo de duas etapas. Primeiro, fazer o pedido de cancelamento diretamente no Sistema Nacional da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica. Isso iniciará uma análise fiscal. Segundo, protocolar um requerimento formal na Coordenação de Atendimento ao Contribuinte da Secretaria Municipal da Fazenda, explicando os motivos e informando a chave de acesso da nota. Notas emitidas há mais de 180 dias, o cancelamento será uma medida excepcional e também seguirá um processo duplo. Primeiro, solicitar o cancelamento no Sistema Nacional. Segundo, apresentar um requerimento formal à Secretaria Municipal da Fazenda, que deve ser acompanhado de provas que demonstrem uma divergência relevante que justifique o cancelamento, além da chave de acesso. O pedido de cancelamento no Sistema Nacional da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica é um passo obrigatório e deve ser feito antes de qualquer solicitação formal à Secretaria da Fazenda Municipal. Pedidos que não seguirem essa ordem não serão aceitos. Para substituir uma nota fiscal emitida no antigo sistema Nota Legal, o contribuinte deverá cancelar a nota no Sistema Nota Legal, emitir um novo documento fiscal no Sistema da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Nacional. No campo Informações Complementares da nova nota, é obrigatório indicar o número da nota fiscal do Sistema Nota Legal, que foi substituída. O campo de dedução ou redução da base de cálculo do ISSQN só deve ser utilizado quando não houver previsão expressa na legislação tributária. Não é permitido usar este campo para registrar outros valores. Além disso, o valor do serviço informado na nota fiscal de serviço eletrônica não deve conter parcelas que não fazem parte do preço real do serviço, como repasses, transferências ou verbas transitórias, independentemente da nomenclatura utilizada. Outras orientações também são transmitidas para setores específicos pela referida Instrução Normativa número 11, tais como Programa Criative. Os contribuintes deste programa serão autorizados individualmente a emitir a nota fiscal de serviço eletrônica nacional, devendo marcar sim no campo que indica o recebimento de benefícios municipais. Construção civil. Nota fiscal para serviços do subitem 7.02, 7.05 devem obrigatoriamente conter as informações detalhadas da obra, conforme a legislação. Salão parceiro. Foram definidos procedimentos específicos para a emissão da nota fiscal de serviço eletrônica por salões parceiro, optante pelo Simples Nacional, referente aos serviços do subitem 6.01 e 6.02. Agora, em relação ao ICMS, tivemos algumas versões de notas técnicas e avisos que julgamos importante informar, porque se referem às alterações da reforma tributária do consumo ou são importantes para tal. Foi publicada a nota técnica 2024-003 na versão 1.08, que altera a data de vigência da entrada em produção das regras de validação para 1º de março de 2026, visando não afetar a entrada em produção da nota técnica 2025-002, que trata da reforma tributária do consumo. Também foi publicada a versão 1.00b do Manual de Orientação do Contribuinte da Nota Fiscal AG
aquela que documenta águas, e respectivo schema para a reforma tributária do consumo. Outro aviso importante é a consulta ao Cadastro Centralizado de Contribuintes, o CCC, que agora disponibiliza a informação de quais documentos fiscais eletrônicos um contribuinte está habilitado a emitir na sua unidade federada. Essa informação facilita bastante as empresas que buscam compreender por que receberam uma rejeição número 203, emissor não habilitado no sistema de autorização, e podem assim procurar sua unidade federada para verificar seu credenciamento. A consulta pública do CCC exige login com gov.br e tem como filtro obrigatório CNPJ ou inscrição estadual. Quanto às alterações nas instruções normativas da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, tivemos a publicação de apenas 2 na semana passada. A de número 94 promove ajustes no cálculo do benefício previsto no programa Devolve ICMS. A de número 95 altera a partir de 1º de novembro de 2025 a relação de distribuidores hospitalares para fins de inaplicabilidade da substituição tributária. Seriam essas as informações da área fiscal envolvendo o ISSQN de Porto Alegre e o ICMS do Estado do Rio Grande do Sul que gostaríamos de transmitir aos senhores. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA.